ok? Bom, eu quero iniciar, então, agradecendo a participação da banca, que dependemos muito dessa contribuição voluntária dos professores, que gastam aí seu tempo avaliando o trabalho, estudando, lendo e participando aqui da apresentação. A gente sabe que é sempre trabalhoso isso e agradeço a presença, então, de todos. Do professor Teles, da UFSC, né, do INEP, o professor Rogers, da nossa co-irmã aqui, o FPR, o professor Claudinor, que, embora não seja do nosso campus, né, considerado um membro interno por ser da universidade, mas ele é do campus Ponta Grossa, e aí sim do nosso grupo aqui, o professor Delvaney. Agradeço a todos a presença e a participação da banca. Então, a gente está aqui para defesa do Júlio Guimarães, defesa de doutorado, cujo título é Conversor CA-CC Boost Interleaved Híbrido a capacitor chaveado com elevado fator de potência. Está dividido em 3 etapas, né? A gente vai iniciar, então, com a apresentação do Júlio, passar para a etapa de arguição da banca e, por fim, a deliberação da banca também. Então, Júlio, para não atrasar tanto, a gente já poderia começar com a primeira etapa, se tiver tudo ok, que é a sua apresentação aí, cerca de 40, 50 minutos. Ok. Então, boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação sobre o conversor CA-CC Boost Interleaved híbrido a capacitor chaveado com elevado fator de potência, projeto desenvolvido no programa de doutorado do CPGI, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Inicialmente, o que eu vou apresentar é uma breve introdução, uma revisão bibliográfica resumida sobre o tema, aí a proposta de tese com o conversor do posto, as etapas de operação com suas descrições resumidas, a modelagem orientada ao controle, as simulações dos resultados experimentais, a análise dos resultados, conclusões gerais e os trabalhos futuros sugeridos. Bem, os conversores estáticos são muito utilizados atualmente, né, devido a crescente demanda por fontes CA-CC, principalmente, né, não que outras topologias CC-CC, CA-CA, enfim, não sejam utilizadas. Mas, especificamente, essas topologias vêm sendo muito demandadas pela indústria para grandes aplicações, e, neste contexto, os retificadores elevadores com elevado fator de potência, ou correção de fator de potência, PFC, né, são muito requisitados. Tanto que muitas pesquisas recentes demonstram isso, né, como, por exemplo, alguns autores, Kishore Tripathi, apresenta um conversor CA-CC com tensão de entrada 220 volts e saída de 1.600 volts em 2.500 watts. Também Jung, conversor CA-CC em paralelo com tensão de entrada de 1.400 volts e saída de 2.800 com 1 MVA de potência. Então, são níveis altíssimos de potência para esses conversores que funcionam como fontes. Mas alguns fatores limitantes são presentes, existentes já velhos conhecidos, como o peso e volume dos magnéticos. Então, por isso, o desenvolvimento de conversores de potência com peso e volume reduzidos para incrementar a densidade de potência é um dos grandes desafios da indústria eletrônica. Neste sentido, os conversores a capacitor chaveado vêm de encontro a esses interesses, né? Tanto que o estudo deste conceito intensificou-se nas últimas décadas, pelo fato de que o peso e o volume reduzidos com alta densidade de potência são justamente as características desse tipo de conversor. E esse conceito foi apresentado em 1881, há muito tempo já. Então, a partir do estudo de Maxwell com os experimentos com capacitores chaveados. E o conceito foi apresentado, a partir da apresentação desse conceito, possibilitou o desenvolvimento da primeira topologia multiplicadora de tensão, ou elevadora de tensão, né, proposta por Greinacher, em 1914.
A partir de então, os conversores a capacitor chaveado popularizaram-se no início da década de 1990 mas mesmo assim com pesquisas há mais de 100 anos, né? E atualmente são aplicados como topologias elevadoras de tensão para conversão de energia, como demonstram aí muitos autores com suas pesquisas. E, basicamente, os conversores de capacitor chaveado são constituídos por interruptores, diodos, como mostra a figura 1, e os capacitores. E não apresentam elementos magnéticos, o que pode ser uma grande vantagem, né? Devido à redução de custos e peso e volume também, né? Então, o conceito de capacitor chaveado pode ser definido como uma técnica de elevação de tensão ou simplesmente referir-se a uma comutação entre capacitores em um circuito. Em 1901, Wheeler apresentou uma topologia elevadora, mostrada na figura 2A, que serviu de base para Greinacher, em 1914, apresentar a sua topologia dobradora de tensão, mostrada na figura 2B. E mais tarde, com o mesmo objetivo, o Croft e Ernest Walton desenvolveram outra topologia de célula multiplicadora, apresentada na figura 2C, para obter uma tensão contínua de 800 kV, que passou a ser conhecida pelos seus nomes e tornou-se aí referência até hoje em muitas pesquisas e muitos trabalhos sendo utilizados. Basicamente, são 5 as principais estruturas a capacitor chaveado, mostradas aqui na figura 3. Na figura 3A é mostrada a célula Cookcroft-Walton, na figura também conhecida como estrutura Leder ou cascata, e na figura 3B é mostrada a célula de Dixon, multiplicadora de tensão. Na figura 3C é mostrada a célula de Fibonacci, e na figura 3D a topologia série paralelo de célula, e finalmente na figura 3E a topologia dobradora de tensão. Na década de 1970, surgiram, então, as primeiras topologias a capacitor chaveado similares aos conversores atuais, baseados nessas topologias, E o princípio de funcionamento dos conversores a capacitor chaveado ocorre por meio da transferência de energia entre a entrada e a saída, através da conexão dos capacitores em série ou paralelo, dependendo da configuração dos interruptores da topologia do conversor. E como vantagens desse tipo de conversor podem ser citadas, então, a ausência de magnéticos, novamente, aumentando o rendimento, também promovendo a redução da tensão de bloqueio dos semicondutores e a possibilidade de analisar o circuito do conversor, por meio de circuitos equivalentes, o que facilita o seu dimensionamento. No estudo de conversores e capacitor chaveado, é necessário conhecer, então, as variáveis que definem ou influenciam sua operação. Como exemplo, eu estou apresentando aqui um conversor básico CC, a capacitor chaveado, constituído por 2 interruptores. As resistências série de condução drain source são consideradas e mostradas como RDS on, 2 capacitores, C e C out, que são a interface entre a entrada e a saída, ou a fonte e a carga, e os interruptores são comutados de forma complementar, de acordo com a razão cíclica, possibilitando analisar o circuito em 2 etapas, mostradas na figura 4B e 4C. E pelas formas de onda básica, é possível expressar a ondulação de tensão, mostrada ali na equação 3, e a corrente de saída apresentada pela equação 4. Então, são equações que demonstram já a característica exponencial, devido à presença dos capacitores, a carga e a descarga, que é típico dos conversores a capacitor chaveado. Das equações, é possível verificar que os fatores que influenciam na operação são a frequência de comutação, obviamente, valor da capacitância, a razão cíclica, constante de tempo e a resistência equivalente do circuito, Em especial, a resistência equivalente causa grande influência porque esse tipo de conversor, capacitor chaveado, apresenta um comportamento resistivo, que foi demonstrado primeiramente por James Maxwell no Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo. Por isso, a resistência equivalente deve ser equacionada por meio de um circuito equivalente, como no caso aqui
da figura 6 para o circuito do conversor básico apresentado, né? Por essa equação, pela equação 6, que é o resultado ali da resistência equivalente, é possível verificar que o valor da resistência equivalente ele será mínimo quando a frequência de comutação tender a infinito, cujo valor dependerá da resistência série de condução drain source, então, dos interruptores e da razão cíclica, né? Então, são duas variáveis importantes a serem determinadas. Na figura 7, é mostrado graficamente o comportamento da resistência equivalente em função da razão cíclica, na figura 7A. Na figura 7B, em função da frequência de comutação. Então, observa-se por esses gráficos que, para este conversor, o valor mínimo da resistência equivalente, nesse específico conversor aqui, é 4 vezes a resistência série drain source dos interruptores, né? E isso ocorre na região plana da curva, né? Então, verifica-se que ocorre um ponto de equilíbrio onde a razão cíclica é igual a 0,5, né? Os valores das tensões e correntes dos interruptores são iguais. E da curva da figura ali do 7B, do gráfico 7B, verifica-se que deve ser adotado um valor fixo da frequência de comutação e que seja elevado o suficiente, né, para garantir que o valor da razão cíclica seja 0,5, fazendo com que a resistência equivalente seja a mínima possível. Então, esta análise dos conversores de capacitor chaveado permite concluir que o comportamento da resistência equivalente desse tipo de conversor, em relação à frequência de comutação e à razão cíclica, é o mesmo, né, apresentando um valor mínimo para frequências altas e um valor de razão cíclica igual a 0,5. Né? Apenas os valores absolutos, que podem ser alterados ali minimamente, em função das características específicas de cada topologia de conversor a ser adotado. Né? Outra variável que influencia consideravelmente é a constante de tempo do circuito, né? Então, a constante de tempo nada mais é do que a relação entre a resistência equivalente e a capacitância do circuito. E deve-se determinar esse valor de forma adequada, porque um valor muito baixo causa picos de corrente que aumentam as correntes eficazes dos capacitores, né? E se for um valor muito elevado, né, da constante de tempo, estes picos diminuem sem influenciar, mas o valor médio das correntes não é alterado consideravelmente. Então, de acordo com a constante de tempo, segundo Yakov, podem ser definidos 3 modos de operação dos conversores de capacitor chaveado: o complete charge, onde a constante de tempo é bem menor que um período de comutação; o partial charge, onde a constante de tempo é aproximadamente igual a um período de comutação; e o no charge, né, onde a constante de tempo é bem maior que o período de comutação. Na figura 8 ali do gráfico, são apresentados os picos de corrente, as formas de onda, né, da corrente no capacitor, em função dos modos de operação. É fácil verificar que o modo partial charge e no charge são mais interessantes, porque não oferecem risco de picos de corrente nos capacitores, né? Então, a carga e a descarga do capacitor, em torno de 99,3% do seu valor total, né, ocorre em 5 vezes, aproximadamente 5 constantes de tempo, né, que seria o modo complete charge, né? Então, pelas equações 7 e 8, dá para estabelecer uma relação adotando a razão cíclica 0,5, né? E aí, com isso, resulta de que a frequência de comutação vezes a constante de tempo pode ser maior ou igual a 0,1 para o modo partial charge, né? Esse modo oferece menores picos de corrente dos interruptores e capacitores, e também um equilíbrio entre os valores de perdas, frequência e capacitâncias, né? O modo no charge pode ser utilizado, mas ele necessita de elevadas frequências de comutação e de capacitâncias, e não oferece vantagens significativas em relação ao modo partial charge na operação. Então, na figura 9, é apresentado ali um gráfico onde estão bem claras as regiões de operação do complete charge, partial charge e no charge, com a resistência equivalente normalizada em função
do produto, né, da frequência de mutação pela constante de tempo. E na tabela 1, os limites dos modos de operação. Né, o limite do modo partial charge, especificamente, observa-se que a resistência equivalente varia entre 2,534 PU até um valor mínimo de 1,01. Né, e o modo no charge para uma resistência equivalente menor que 1,01 até 1. Então, indica-se, recomenda-se, né, o modo partial charge para a operação dos conversores. E a evolução dos capacitores, dos conversores a capacitor chaveado, teve um grande boom a partir das células de Cookcroft, Walton e Dixon, que encontraram um grande campo aí na eletrônica de potência. Né? Então, na figura 10A, é apresentado o circuito do Cookcroft-Walton, de 2 estágios, que apresenta uma tensão de saída constante, com boa operação do conversor, que atua de forma passiva, empregando apenas diodos e capacitores. Como desvantagem desse tipo de circuito, né, apresenta a ausência de regulação de tensão de saída. E os capacitores são submetidos, né, à frequência da rede, o que pode gerar um aumento da capacitância e do volume também dos mesmos. Né? E a corrente de entrada apresenta distorções, resultando no aumento do valor eficaz. Então, às vezes isso pode ser bom, mas pode também aumentar as perdas nos cabos de alimentação com elevada taxa de distorção harmônica. Né? E na figura 10B, é ilustrada a célula multiplicadora de 2 estágios de Dixon, que desenvolveu este conversor para uso em circuitos integrados, né, onde as células de Cookcroft-Walton não eram tão indicadas. Mas este conversor também apresentou uma boa funcionalidade, mas também com as mesmas desvantagens do Cookcroft-Walton. Né? Sendo assim, mesmo com essas desvantagens, né, os conversores baseados nas células de Cookcroft, Walton e Dixon, na década de 80, passaram a ser utilizados em circuitos associados com topologias de conversores CC-CC conectados à rede, por meio de uma ponte de diodos para uso na correção de fator de potência. Especialmente o conversor Boost PFC monofásico, né, passou a ser muito utilizado por ser um conversor elevador e também por permitir uma corrente com baixa distorção harmônica e elevado fator de potência. Mas esse conversor, em sua topologia clássica, né, não é recomendável para grandes tensões, porque ele apresenta algumas desvantagens, como o fato de que elementos parasitas limitam a faixa do ganho de tensão. Os interruptores são submetidos à tensão de saída, e isso pode resultar em elevadas perdas por comutação. E o indutor de entrada é submetido a elevados degraus de tensão, consequentemente resulta uma elevada ondulação de corrente. Então, uma alternativa para ampliar o ganho de tensão utilizando o conversor Boost é o uso de 2 ou mais conversores Boost em cascata. Mas isso também pode aumentar as perdas e o número de componentes passivos na topologia. Então, uma outra alternativa pesquisada foram os conversores dobradores de tensão, nos quais a tensão de saída é o dobro da tensão de saída do conversor Boost convencional. Né? Então, devido à rede elétrica, né, estar conectado ao ponto central dos capacitores. Além de dobrar a tensão, eles também dividem os esforços de tensão dos semicondutores. Também são denominados de conversores de 3 níveis e apresentam as características do conversor Boost em relação à corrente com menor ondulação de alta frequência, o que é uma vantagem. Mas, considerando os conversores não isolados, esses conversores dobradores não são aplicados em tensões maiores que 1000 volts, por causa das limitações dos componentes. Então, para tensões acima desse valor, de 1000 volts, utilizam-se outras topologias ou até o acréscimo de níveis de tensão no conversor, utilizando conversores multiníveis. Mas os conversores multiníveis podem apresentar elevados custos, né, e uma complexidade do sistema. Nem sempre são indicados. Então, para superar as limitações do ganho de tensão dos conversores convencionais, o conceito de capacitor chaveado passou a ser associado aos conversores com dispositivos magnéticos, né, resultando nos conversores híbridos a capacitor chaveado,
como, por exemplo, da figura 13, que mostra um conversor CACC Boost baseado na célula de Cookcroft ou Altum, né, com uma tensão de entrada de 110 volts, saída de 750 volts e uma frequência de 100 kHz com 200 watts de potência. Então, esse tipo de conversor, híbrido capacitor chaveado, emprega dois conceitos da eletrônica de potência, que são o armazenamento indutivo de energia e a elevação de tensão por computação dos capacitores. E como vantagem também tem-se o controle do fluxo de potência, né, não utilizando componentes ou topologias passivas, como foi apresentado anteriormente. Então, assim, foi possível obter maiores ganhos, ganho estático das topologias e reduzir o volume dos capacitores dos multiplicadores de tensão, né? Então, a partir dessas topologias, foram desenvolvidas inúmeras pesquisas, como em Maccarini, que apresentam um conversor boost híbrido capacitor chaveado, no qual o ganho estático, né, ele pode ser aumentado com a adição de células de capacitor chaveado, sendo o ganho estático incrementado de acordo com as necessidades da aplicação. Também outra pesquisa que merece destaque, né, mostrada na figura 15, em Dias Lazzarin, é proposta uma família de retificadores denominados HBR, Hybrid Boost Rectifiers, unidirecionais PFC monofásicos, CACC, híbridos de capacitor chaveado. Então, na figura 15A é mostrada uma topologia na qual utiliza-se uma ponte retificadora na entrada. Na figura 15B, já não há a ponte retificadora, e sim dois interruptores, S1 e S2, e o conversor é denominado de HBR2S, dois interruptores sem ponte. E na terceira topologia, da figura 15C, é mostrada uma topologia com 4 interruptores, né, for switches, bridgeless, né, sem ponte. Então, segundo os autores, o ganho estático dessa topologia é o dobro do conversor boost convencional, podendo ser aumentado, né, com a adição em cascata de estágios multiplicadores de tensão. Também em Cortez e Barbie é apresentada uma família de conversores CACC monofásicos e trifásicos PWM com elevado fator de potência. Na figura 16 é mostrada a topologia do tipo 1, Boost CACC, meia ponte unidirecional, 3 níveis, híbrido capacitor chaveado. Segundo os autores, né, esses conversores apresentam um ganho estático 4 vezes maior que a topologia Boost, um rendimento elevado para frequências de comutação reduzidas, e as maiores perdas ocorrem nos interruptores, né? E as menores perdas ocorrem quando o índice de modulação é próximo ao valor do projeto, possui um número reduzido de interruptores, e nessa topologia, que é baseado o conversor proposto neste trabalho, nesta tese. Então, a proposta de tese apresentada aqui foi desenvolvida utilizando a metodologia da pesquisa exploratória, né, na qual buscou-se na literatura pesquisas recentes sobre o tema capacitor chaveado. Também por meio da aplicação da topologia Boost associado ao conceito de capacitor chaveado. E a aplicação da técnica interleaving para agregar os benefícios dessa técnica ao conversor proposto. Deste modo, pretende-se obter um conversor para aplicações em potências elevadas, como as topologias propostas pela referência Barbie e Cortez, né? Mas com a divisão de corrente dos semicondutores graças à conexão interleaving, né? Para o desenvolvimento desse trabalho, foram propostos os objetivos específicos, que são as análises qualitativa e quantitativa do circuito do conversor proposto, modelagem matemática da estratégia de controle, a apresentação de simulações computacionais para validar os resultados teóricos, a implementação de um protótipo experimental para aquisição de dados e validar a topologia também, né? E a divulgação dos resultados por meio da submissão e apresentação de um artigo técnico, né, em uma revista ou periódico. Então, o conversor proposto é uma topologia mostrada na figura 17,
que é um conversor PWM unidirecional, monofásico, CACC, boost, interleaved, híbrido a capacitor chaveado. É constituído por 4 interruptores comandados para a conversão de energia, o indutor de entrada, capacitores de comutação, capacitores de saída e 2 transformadores de interfase com indutores montados ou acoplados sobre um núcleo magnético em cada braço, né, da conexão interleaving. Então, a técnica interleaving é aplicada para obter o compartilhamento da corrente de entrada e, com isso, menores esforços de corrente dos semicondutores. Também para obter tensões multiníveis nos terminais do conversor e reduzir a ondulação de tensão dos capacitores. Também contribui, né, para a redução do volume dos filtros contra a interferência eletromagnética, segundo muitas pesquisas já demonstram. Tá? E nos braços da conexão interleaving, né, os transformadores de interfase empregados têm o objetivo de obter um aumento da resposta transiente sem causar aumento da ondulação de corrente e uma redução também dos ruídos causados pelas interferências eletromagnéticas. Tá? Então, as etapas de operação dessa topologia podem ser definidas em função dos sinais de comando aplicados, né, pela modulação nos gates dos interruptores em um período de comutação. Então, na figura 18A, são mostradas a tensão de entrada, a tensão comutada nos terminais do conversor, as portadoras triangulares defasadas de 180 graus e os sinais de modulação. Né? Então, observa-se que quando a tensão de entrada é menor que 1/8 da tensão de saída, a tensão comutada varia entre 0 e 1/8 da tensão de saída. E quando a tensão é maior que 1/8 da tensão de saída e varia a tensão de saída, desculpe, a tensão comutada, perdão, varia entre 1/8 e 1/4 da tensão, né, de saída, indicando que os semicondutores ficarão submetidos a 1/4, no máximo, né, da tensão de saída. Então, os ângulos θ1 e θ2 são os ângulos de transição de níveis do conversor, né, mostrados ali na figura, e equacionados no sistema de equações ali 9, ali embaixo, né? E na figura 18b são mostrados os comparadores que geram os sinais complementares de modulação para os interruptores. Então, deste modo, as etapas de operação são mostradas na figura 19A e 19B. Na figura 19A são mostradas as etapas para uma razão cíclica menor que 0,5, que compreende o intervalo entre θ1 e θ2, com a frequência angular variando entre os 2 ângulos de transição. Nesse intervalo, ocorrem a primeira, segunda e terceira etapas. No intervalo B, quando a razão cíclica é maior que 0,5, então a frequência angular menor que o ângulo de θ1, né, ocorrem a primeira, quarta e a terceira etapas. Né? Então, a razão cíclica está diretamente, né, relacionada aos sinais de modulação, né, fundamental para a operação do conversor. Por isso, na figura 20, é apresentado o comportamento da razão cíclica em função da frequência angular da rede, né, para diferentes valores do índice de modulação. E a equação 10 define a variação da razão cíclica ao longo do tempo, né, com o índice de modulação apresentado na equação 11, que indica que a razão entre a tensão de pico e a tensão de saída, né, mostram que a razão cíclica será determinada pelo valor da tensão de saída com a variação da frequência angular da rede, né, uma vez que a tensão de pico de entrada é fixa. Então, para a análise das etapas de operação, foram feitas algumas considerações. A primeira delas é que o circuito foi dividido ao meio pelo fato do conversor operar de forma simétrica, ou seja, o circuito opera para um semiciclo positivo da mesma forma que opera para o semiciclo negativo da rede. E as análises são válidas para o período em que a razão cíclica é menor que 0,5, ou seja, entre os ângulos θ1 e θ2 de transição, que contemplam aí a primeira, segunda e terceira etapas. Também foi considerada a operação no modo de condução contínua
E o equacionamento é válido para o modo no charge, né, onde a constante de tempo é maior que o período de comutação, e dessa forma as correntes dos capacitores são consideradas constantes, conforme já mostrado anteriormente. Tá? Então, os circuitos equivalentes para cada etapa de operação são mostrados aqui na figura 21, né, com os componentes ativos em destaque. Tá? A primeira, segunda, terceira e quarta etapas. Na primeira etapa, temos lá o interruptor 1 conduzindo e o interruptor 3 bloqueado. Nessa etapa, o indutor L2 transfere energia para o capacitor de comutação 3, por meio dos diodos D1 e D2. O capacitor 1 transfere energia para o capacitor 3, por meio do diodo D2. E o capacitor 2A transfere energia para a carga, Rout. E o indutor L1 armazena energia fornecida pelo indutor de entrada L. O diodo 3 permanece bloqueado. É importante ressaltar que a transferência de energia do capacitor 2 para a carga e do capacitor 1 para o capacitor de comutação 3 evidencia a operação ao capacitor chaveado, nesta etapa de operação. Na segunda etapa, temos o interruptor 1 e o interruptor 3 bloqueados, o indutor de entrada com os indutores L1 e L2 transfere energia para os capacitores. O indutor 1 transfere energia para o capacitor de comutação 3 por meio do diodo 3, que transfere para o capacitor C2A e para a carga Rout. O indutor L2 transfere energia para o capacitor 1 por meio do diodo 1. E o diodo 2 permanece bloqueado. A transferência de energia do capacitor 3 para o capacitor 2 e para a carga caracteriza novamente a operação do capacitor chaveado nesta etapa de operação. Na terceira etapa, o interruptor 1 está bloqueado e o interruptor 3 está conduzindo. O indutor 2 armazena energia fornecida pelo indutor de entrada. E o indutor 1 transfere energia para o capacitor de comutação 3. O capacitor 3, por sua vez, transfere energia por meio do diodo 3 para os capacitores 2 e 1 e para a carga. Os diodos 1 e 2 permanecem bloqueados. A transferência de energia do capacitor de comutação 3 para os capacitores 1 e 2 e para a carga demonstra novamente a operação do capacitor chaveado nessa etapa de operação. Tá? Então, o equacionamento foi feito considerando as tensões dos indutores, as correntes dos capacitores, né? E são apresentadas aqui por meio da aplicação das leis das malhas de Kirchhoff, né, nos quais os sistemas de equação apresentam aqui para a primeira etapa, no sistema 12, no sistema 13 para a segunda etapa e no sistema de equações 14 para a terceira etapa. Tá? Então, aplicando a modelagem por espaço de estados, né, ou variáveis de estado, emprega-se um sistema de equações matriciais mostrado em 15, né, onde as matrizes A, B e C são as matrizes com o estado das variáveis em um período de comutação. X ponto é o valor, é o vetor com as derivadas das variáveis de estado. X é o vetor com as mesmas variáveis. E U é o vetor com a variável de entrada, no caso, a tensão de entrada. E Y é o vetor com as variáveis de saída, que são a corrente do indutor e a tensão de saída. Desenvolvendo o equacionamento, né, chega-se até a equação 19, que é a equação do ganho estático, por meio da qual a gente percebe que o ganho estático deste conversor proposto é 4 vezes superior ao ganho estático do conversor boost convencional, conforme já era desejado. Tá? Os esforços de corrente foram determinados, considerando a operação do conversor no modo no charge. Tá? O circuito equivalente operando durante um período de comutação e aplicando o método dos valores médios instantâneos. Dessa forma, sabendo que a corrente dos capacitores é dependente das tensões aplicadas neles e também da corrente do indutor de entrada e da razão cíclica, né, então a corrente eficaz quase instantânea no capacitor 1A é mostrada pela equação 20 em função da corrente do indutor de entrada e da razão cíclica. E a corrente eficaz
para um período completo da rede, no mesmo capacitor, é apresentada pela equação 21 em função do índice de modulação e da corrente de entrada, corrente de pico de entrada. Né? Na tabela 2, são apresentadas as expressões para os demais dispositivos do conversor, né? As expressões das correntes eficazes para um ciclo da rede. A ondulação de corrente também foi determinada, né? Em função da corrente normalizada, em função da corrente normalizada em função da frequência angular da rede e do índice de modulação, apresentados no sistema de equações 22. Uma equação de ondulação para o intervalo onde a razão cíclica é menor que 0,5, né, entre θ1 e θ2, e quando a frequência angular é menor que o ângulo de transição, né, quando a razão cíclica é maior que 0,5. E as curvas de ondulação de corrente para diferentes valores de índice de ondulação são apresentadas na figura 25, né, onde observa-se a característica de ondulatória esperada mesmo. Né. Os transformadores de interfase também foram equacionados com a ondulação de corrente para os mesmos intervalos, né, quando a razão cíclica é menor que 0,5 e também para a razão cíclica maior que 0,5. E a curva de ondulação mostrada na figura 26, né, para diferentes índices de modulação da mesma forma que feita anteriormente. Né. A ondulação de tensão dos capacitores é definida pela equação 24, também, né, onde a potência Pout é a potência de saída, Fg é a frequência da rede, a tensão de saída e a capacitância de saída. O critério de seleção dos capacitores de comutação é definido considerando o modo de operação partial charge, e dessa forma, inicialmente é determinada a frequência de comutação, que é definida em função das perdas dos semicondutores e no indutor de entrada. Em seguida, define-se o valor da capacitância desejado para o conversor, estima-se o valor das resistências parasitas através dos dados dos catálogos dos fabricantes, né? Determina-se a constante de tempo e depois verifica-se se a constante de tempo, comparada com o período de comutação, satisfaz a condição necessária para o modo de operação partial charge. Satisfeita essa condição, então verifica-se se os capacitores de comutação suportam as correntes eficazes do circuito, finalizando dessa forma o dimensionamento dos capacitores de comutação. Né? A modelagem orientada ao controle foi feita adotando uma estratégia de controle na qual é constituída por duas malhas de controle, uma malha de controle de tensão de saída e a outra malha de controle da corrente de entrada. E o controle é feito por meio dos valores médios da corrente de entrada. Então, considerando a equação 26, que a corrente de entrada é igual à corrente do indutor de entrada, que, por sua vez, né, a corrente do indutor de entrada é igual à somatória das correntes dos braços da conexão interleaving, né, e também considerando que a tensão de saída é o somatório das tensões parciais do barramento, as tensões VOP e VON, conforme a equação 28. Né. Então, é feito o monitoramento e controle da corrente de entrada para que esta corrente siga uma referência senoidal. E isso é feito comparando as correntes de entrada dos indutores dos transformadores de interfase com uma referência de controle pré-estabelecida, gerada a partir da malha de controle de tensão, e do balanço das tensões parciais do barramento. O resultado desta comparação é multiplicado pelo ganho do controlador, gerando os sinais de modulação, que são comparados com as portadoras triangulares defasadas de 180 graus. Né? Finalmente, os sinais de comando complementares são gerados pelo DSP para os interruptores. Né? A corrente de entrada deve estar em fase com a tensão de entrada e com a mesma forma de onda, para que ocorra a correção do fator de potência. Isso é uma premissa também do controle, da estratégia de controle. Né? E o controle da tensão de saída é necessário para que o conversor opere de acordo com as especificações de projeto. Então, para isso também foi utilizada a malha feed-forward, ou malha de controle de tensão direta. Essa malha transforma
a tensão eficaz de entrada senoidal em um sinal de tensão CC com uma pequena ondulação, resultando no sinal VFeed, que faz com que a amplitude de referência do controle varie de acordo com o valor da tensão eficaz de entrada. E a ação de controle resultante é do tipo antecipativo, tornando independente a variação da tensão na carga da variação de tensão na rede. Então, em conversores PFC é comum ocorrer o efeito da potência oscilante em baixa frequência, em 120 Hz. Então, devido à presença dessa potência, ocorre nesse conversor proposto, uma diferença entre as ondulações de tensão dos capacitores. E como os braços da conexão interleaving estão conectados em diferentes capacitores, né, isso causa uma diferença de tensão nos terminais dos indutores dos transformadores interfase. E esta pequena diferença de tensão gera uma componente de fluxo magnético de baixa frequência, tá? E por causa disso, ocorre uma distorção na corrente dos indutores, o que torna inviável o controle do conversor por meio do monitoramento direto da corrente de entrada, como mostra aí no circuito da figura 28A, onde a corrente é medida somente antes ali na entrada, né? E por meio das simulações, é possível observar a distorção das correntes, né, IL1 e IL2 ali, fazendo a subtração delas no software PSIM, né, de simulação. O resultado é justamente a componente de baixa frequência ali em 120 Hz, ali, né, o efeito dessa potência, bem claro, né, o que faz com que seja adotado, então, o monitoramento das correntes nos braços da conexão interleaving. Então, isso faz com que seja eliminada essa distorção, né? E isso fica demonstrado aqui por meio das simulações, né, onde desaparece a distorção e as correntes assumem a forma esperada, né? E as ondulações de tensão dos capacitores são praticamente as mesmas, né, não havendo diferença entre elas. Então, praticamente elimina-se esse efeito no controle. E na figura 30B é apresentada ali a malha de controle com o monitoramento das 4 correntes. Tá? Então, para validar a estratégia de controle, foram determinadas as funções de transferência de pequenos sinais das malhas de controle de tensão de entrada e da malha de controle da corrente de entrada. Tá? Na equação 29, está a função de transferência da malha de controle de corrente de entrada, né, em função da razão cíclica. Na equação 30, a malha de controle de tensão de saída em função da corrente do indutor. Tá? Para validar, né, essa malha de controle, foi feita uma simulação onde se aplicou 2 degraus de tensão, mais 6% e menos 6%, e pelos resultados da simulação mostrados na figura 32, é possível verificar que a tensão de saída seguiu corretamente ali, certinho, a tensão de referência, o sinal de tensão de saída de referência, na curva vermelha, né? Então, isso valida a estratégia de controle, né, proposta. Tá? As simulações dos resultados experimentais foram feitos adotando como critério, né, o fato de que o conversor operava em malha fechada e em condições nominais de operação. Né? E para a validação do conversor também foi implementado um protótipo de laboratório mostrado ali nas figuras 33 e 34, né, onde verifica-se ali os capacitores de comutação, de saída, na figura 34, os transformadores de interfase, o indutor de entrada e o condicionamento de sinais para o DSP. Na tabela 3 estão os parâmetros de projeto, né, ou seja, o conversor foi dimensionado para uma tensão de entrada de 127 volts, tensão de saída 800 volts, potência de 1,25 kW e frequência de comutação de 50 kHz. As especificações dos componentes empregados são mostradas na tabela 4, né, todas ali. Por meio de simulações, cada simulação foi comparada com a aquisição, né, do protótipo, do conversor, usando o mesmo critério, ou seja, as mesmas formas, os mesmos dados coletados na simulação foram coletados na experimentação. Então, aqui
são mostradas a tensão de entrada, corrente de entrada, as tensões parciais e a tensão de saída. Dá para observar que a tensão de entrada e a corrente de entrada estão em fase, o que indica a operação PFC, né, tanto na simulação quanto nas medições. E a taxa de distorção harmônica na simulação ficou em torno de 2,5% e no protótipo em 8,5%. O fator de potência ficou na simulação 0,9968 e na experimentação 0,986. As tensões parciais e a tensão de saída ficaram dentro conforme os valores esperados, né? A tensão de entrada e a tensão comutada nos terminais de conversor com as tensões parciais são apresentadas na figura 36. Observa-se que as tensões multiníveis ocorrem no conversor, conforme era esperado, né, e correspondem a 1/4 da tensão, né, o valor máximo ali, né, 1/4 da tensão de saída, conforme já era esperado, o que indica que os semicondutores são submetidos, né, a 1/4 da tensão de saída. As correntes nos indutores dos transformadores de interfase apresentam o mesmo valor, conforme indicam tanto a simulação quanto as medições, né, em torno de 3,65 amperes. E isso corresponde a 1/4 da corrente de entrada nominal, que é entre 3,5 amperes. Isso demonstra também o benefício da conexão interleaving, que promove, né, a divisão das correntes e, com isso, menores esforços de correntes dos semicondutores. No destaque das figuras, é mostrado ali as correntes defasadas de 180 graus, o que contribui para a redução da ondulação, né, da corrente de entrada. Aqui são mostradas as curvas das tensões aplicadas nos capacitores, tanto na simulação quanto nas medições. As formas de onda são praticamente iguais. Na medição ali foi deslocado ali o canal apenas para evidenciar, né, a ondulação de cada capacitor, para mostrar que corresponde ao valor simulado, teórico, né, e as tensões ficaram em torno de 400 volts, conforme era de se esperar mesmo. Tá? As tensões aplicadas sobre os interruptores são mostradas nessa figura, onde observa-se que a tensão ficou em torno de 200 volts, tanto na simulação quanto na medição, o que indica aí 1/4 da tensão de saída mesmo, conforme já era esperado. E nessa simulação são mostradas as correntes nos interruptores e capacitores, e em destaque as correntes em um período de comutação. Observa-se claramente ali a característica das correntes, com um perfil que corresponde ao modo de operação partial charge, né? E as curvas demonstram que os interruptores e os capacitores de comutação 3A e 3B suportam as maiores correntes, né, no conversor. Também para validar a estratégia de controle, foi simulado o conversor com as tensões parciais pré-definidas com valores diferentes, sendo o VOP 450 volts inicialmente e VON com 350 volts. Observa-se, então, que a tensão média na saída não é influenciada, conforme é mostrado ali na figura, na curva azul embaixo, né, permanecendo praticamente constante no valor de 800 volts, que é a tensão de saída, o que valida a estratégia de controle adotada também, né? Na tabela 5 são mostradas aqui uma comparação entre os resultados teóricos dos cálculos e os simulados, né, onde verifica-se que os valores são muito próximos, tá? Ocorrendo um erro relativo aqui, que é causado pelo fato de que no equacionamento teórico foi adotado o modo no charge, e no modo de simulação e também na operação, né, experimental foi adotado o modo partial charge, né? Então isso acabou gerando um erro relativo aqui. O espectro harmônico, que é mostrado na figura 42, é representado como porcentagem da componente fundamental em operação com potência nominal e malha fechada. Então, apresenta um valor de uma taxa de distorção harmônica de 8,5%, que é um valor baixo, abaixo dos limites
determinados pela norma IEC. Né? E as componentes harmônicas de outras ordens também são apresentadas, né? E verifica-se também que ficaram abaixo dos limites normalizados. Foi realizada também uma estimativa das perdas, né? A perda por condução e comutação dos interruptores, as perdas por condução nos diodos rápidos, lentos e no indutor de entrada, e as perdas constantes nos interruptores. Então, na figura 43, é mostrado que a curva obtida do rendimento por meio de resultados experimentais, né? E a perda total teórica ficou em torno de 58,5%, enquanto que a perda total levantada, né, obtida foi de 58,75 watts, watts. O rendimento teórico ficou em torno de 95,5%, e o rendimento prático, né, o obtido experimentalmente, ficou em 95,1%, com um fator de potência de 0,986, que é um fator de potência consideravelmente bom, né? Então, essa curva foi levantada em operação com potência nominal, né, em laboratório. Pela análise dos resultados, pode-se afirmar que, devido à técnica interleaving, né, o conversor proposto apresenta baixos esforços de corrente dos semicondutores, e isso possibilita obter menores perdas por condução e por comutação, com o emprego de semicondutores de menor capacidade, né? Também o indutor de entrada e os transformadores de interfase operam com fluxo magnético de alta frequência, e isso contribui para a redução do volume dos mesmos, né? Feito isso, podem ser obtidas, então, potências maiores que as atingidas pela referência, né, proposta em 2015 por Cortez e Barbe, com o mesmo ganho estático e também com elevado fator de potência, né? Como conclusões gerais, então, foram apresentadas as análises qualitativas e quantitativas, conforme já inicialmente proposto, a modelagem da estratégia de controle e os procedimentos de dimensionamento do conversor proposto. A análise dos resultados simulados experimentais, né, permitiu concluir que a topologia proposta é viável, pelo fato dos resultados serem muito próximos, se não iguais, né, aos resultados teóricos. E em relação à topologia proposta por Cortez e Barbe, em 2015, o conversor proposto permite obter aí o mesmo ganho estático para maiores potências, devido à redução dos esforços de corrente dos semicondutores, por meio do uso da técnica interleaving, conforme foi proposto inicialmente. Dessa forma, o conversor proposto ele mostra-se interessante para aplicações como fonte, com elevado fator de potência, né, onde a entrada é CA monofásica. Como resultado desse trabalho também foi publicado o artigo Single Phase Hybrid Switched Capacitor Interleaved AC/DC Boost Converter, né, cujos autores são eu, o professor Daniel e o professor Badin, né, o seu Badin, orientador, e o co-orientador. Como trabalhos futuros, né, sugere-se utilizar as células de comutação com modulação em frequência. Isso pode apresentar como vantagens, né, uma comutação suave e a simplificação do controle, né, e, claro, por consequência, a melhoria do rendimento do conversor. E também propõe-se o desenvolvimento de uma topologia trifásica baseada na topologia proposta nesse trabalho. Então, agradeço à universidade, né, finalizando, a Universidade Tecnológica Federal por ter financiado o presente trabalho. Agradeço ao professor Alceu e o professor Daniel pela paciência, conhecimento transmitidos aí durante o desenvolvimento desse trabalho, também os questionamentos que motivaram, né, a realização desse projeto. Agradeço aos colegas de trabalho pela colaboração, pela amizade e pelo convívio, né, em todos esses anos, e também aos professores, membros da banca aí, e ouvintes por estarem presentes. Obrigado.